Eu gosto sempre de deixar claro alguns pontos. As tensões musculares, elas são feitas para existir. Certo. Elas só não podem estar limitando a sua função no dia a dia. Por exemplo, eu recebo pacientes que dentro da amplitude de movimento do pescoço, por exemplo, ele consegue fazer, mas no extremo incomoda. Eu até costumo dizer, se eu fizer também vai doer. Porque o extremo, ele é para... O corpo, ele fala, opa, tá demais. Porém, a gente tem que ver, se está limitando hábitos diários, ou olhar o básico para um lado, para o outro, para baixo, isso está ruim, pronto. Aí começa a preocupar e você tem que buscar a base desse problema. Porque às vezes você olha para um lado melhor do que para o outro. Tipo, né? Sim. Não sei se todo mundo tem esse problema, né? Mas assim, tem gente que olha para cá, olha bem direitinho, mas quando vai olhar para o outro lado não consegue virar tanto o pescoço. Por quê? É porque a tensão está mais do lado de cá? Ou... É isso? Existe um contexto. Nós temos no funcionamento do corpo uma cadeia de músculos. Certo. Existe cadeia de músculo do lado direito associado com essa flexão do corpo, do lado esquerdo atrás de um lado do outro, mas também existem as cadeias que rodam, que juntam esse ombro para esse quadril, por exemplo. Isso acontece de trás, de frente e atrás também, mas quando chega no pescoço ele vem para aqui, esse músculo que sai daqui ele vem para cá e o de trás vem para trás. Se eu tenho um contexto mais amarrado em um ombro, de tensão só no ombro, a tendência é que minha cabeça tenha um movimento mais para um lado do que para o outro, porque está vinculado aos músculos desse ombro, que são minados no dia a dia por essas tensões, por esses desequilíbrios, entendeu? A gente vai, dentro do consultório, atuar na causa do problema, mas quem vai manter você saudável é o exercício. Quem vai manter é você estimular o corpo com a melhor força muscular, com a melhor flexibilidade, que é o alongamento, e colocar sangue para circular dentro do corpo, que é ele que vai dar o nutriente para o músculo ficar relaxado. Porque a partir do momento que o músculo fica lá muito tenso, é como se você tivesse uma mangueira que aperta a mangueira e o fluxo de água não passa. Então o fluxo de sangue não passa e o músculo fica sofrendo. Aí isso a longo prazo geram dores mais constantes. Aí o exercício vai estimular essa vascularização, entendeu? Existem algumas coisas que não, até pra gente na faculdade, que não se conversa muito. Certo. Que são as influências do crânio, como se ele não fosse capaz de afetar em nada o corpo, fosse uma matéria inerte ali, que não tem grandes conexões para os problemas da gente do ponto de vista muscular. E como você pode ver, a gente tem o crânio aqui e tem essa articulação que é a ATM, que a gente abre e fecha a boca milhares de vezes. É verdade. Durante o dia. Faz aquele estralinho também. Isso. O estralo, o bruxismo afeta exatamente essas tensões que vão afetar os ombros e as tensões da cabeça e do pescoço. Esta articulação, ela é a articulação mais móvel dentro da cabeça, mas isso não quer dizer que esses outros tracinhos que a gente chama de suturas, eles não tenham movimentos. São movimentos muito sutis, que inclusive eu até faço isso dando aula. Digo, ó, coloca a mão na cabeça de um lado do outro, respira fundo e você vai ver que a cabeça ela dilata. Essa capacidade de dilatar e retrair, quando ela está comprometida, gera interferência nos músculos. Porque tudo que tem ausência de movimento vai gerar uma compensação do movimento. É como se fosse um torcicolo. O torcicolo é o quê? Você tem pouco movimento e outra estrutura vai mover por ela. Sim. Essa estrutura que está movendo por ela, geralmente, é a ATM, que aí começa a estralar, que ela movimenta mais do que é possível. O que a gente precisa entender é que o pescoço ele fica entre a cabeça e o tronco. Então a gente pode ter tensões que vêm de cima e que vêm de baixo. A principal dica que eu trago para você é trabalhar bem com ele, exercícios para melhorar essa região de ombro, de caixa torácica, principalmente abrir isso daqui. E se ele tiver alguma história de trauma, de acidentes, que bateu a cabeça e não foi nada tão grave, é importante fazer algumas liberações de base da cabeça. Essa parte não tem tanta gente qualificada para fazer.
Porém, você já trabalhando bem os ombros, a gente chama a cintura escapular, alongando bem o tórax, mantendo, reequilibrando a postura, evitando que ele fique mais enrolado, já diminui a sobrecarga. Veja quando eu estou nessa posição, para onde vai minha cabeça e meu pescoço. Isso gera sobrecarga. Mas se eu estou com essa tensão mais equilibrada, eu tenho a tendência da minha cabeça não gerar sobrecarga nos músculos. A gente precisa refletir sobre algumas coisas. Geralmente essa região de costela atrás, se for na região do mamilo, atrás das costas, ela pode ter alguma associação com alterações gastroesofágicas, história de refluxo, azia. Porque semelhante, veja o que eu vou dizer, semelhante ao infarto, quando tem problema no coração, que dá dor no braço, o estômago, quando está com essa dor muito latente, irritabilidade, ele compromete essa região tanto das costas, no meio, como local e nos ombros. Tem pessoas que sentem em todo lugar, Marília. Verdade. Mas tem pessoas que são pontuais. Um vai ser mais nessa parte de baixo, outro mais no meio, e outro mais... Por ser a esquerda, setorizada no mesmo lado do estômago, tem uma tendência desse músculo estar gritando ali, como uma forma de dizer, opa, isso está comprometido. A ansiedade, ela não afeta diretamente o músculo, ela afeta os nervos, o sistema de equilíbrio do corpo, quem vai mandar as informações. Se essas informações estão em desequilíbrio por conta da ansiedade, está chegando informações que não é para chegar no músculo. E isso vai ser dissipado para o corpo, porque a ansiedade é algo sistêmico, emocional, que afeta o corpo todo. Então, onde puder, aonde chegar inervação, vai chegar tensões e desequilíbrios. A dor de cabeça tem alguma coisa relacionada? Sim, a dor de cabeça também, porque é o seguinte, a ansiedade, ela trabalha numa parte, afeta muito a questão que a gente chama de um sistema nervoso autônomo, que é um sistema nervoso onde a gente não controla, o nome já diz, ele é autônomo, que é a parte da excitabilidade, aquela coisa da taquicardia, e a parte da sonolência. A parte da sonolência, ela vem muito para essa região da cabeça, vem muito aqui para cima. E a parte da excitabilidade é mais em região de tórax e essa região toda aqui, para baixo. Quando a gente tem esse desequilíbrio, o corpo joga sempre para a tendência que é mais fraco. E o pescoço é uma parte que vai sofrer. E quando ele sofre, essa tensão gera problemas para cima. Pode ser uma referência de dor, como eu falei da questão do coração, isso não quer dizer que é o problema dela, é um exemplo, certo? Mas que o fato de um ombro incomodar e o outro passar a incomodar, é muito comum isso. Inclusive, a gente até, do ponto de vista técnico, com os alunos, conversando, a gente diz, ó, se não tratar direito, a tensão que está aqui, por ser algo que é dependente, ó, quando eu giro meu ombro, o outro termina compensando. Essa tensão, ela vai ser jogada para o outro lado. Então, talvez o problema dela esteja tão enraizado há tanto tempo, que o corpo já, para não doer tanto um lado, jogue para o outro para meio que baixar a intensidade da dor que existe de um lado em relação ao outro. Mas pode ser uma bursite? Pode. O que ela precisa é passar por um profissional, também, né? Fazer um exame, vai no médico, vai no fisioterapeuta, procura profissionais e tome a atitude de cuidar. Também não adianta ficar esperando em casa uma receita cair do céu. Tem que se movimentar, corpo parado, é retenção de problema, ele tem que movimentar para gerar oxigenação e assim as coisas fluírem, né? A dor lombar, para você ter noção, qual é o nome da Paula? Paula, a dor lombar, para você ter noção, hoje, dentro dos estudos, tem mais de 80 causas possíveis. Desde causas mecânicas, da questão da postura, ou hiperlordose, ou as escolioses da vida, ou até mesmo associado com o período menstrual. A mulher com o período menstrual mais ativo pode ter aquela dor de lombar exatamente nos dias que ela pode estar com dificuldade de andar, pode estar associada com esse período. Essa relação tem que fazer. E aí tem que encontrar o fator causa para justificar essa consequência que é a tensão. Existem diversas possibilidades, então vale a pena você investigar para tentar encontrar
qual de fato é a raiz do problema. Porque se você ficar focando só no sintoma, você vai continuar mantendo a causa base. A dor é um sinal de alerta, como se fosse um sinal de incêndio, mas o fogo não está naquele alerta, o fogo está acontecendo. Exato. E a gente tem que procurar onde está esse fogo para poder equilibrar e desativar esse alerta. Muito bem. A gente pode até passar algumas coisas de exercícios, vamos dizer assim, deixando bem claro que é algo bem generalista, Sim. que a gente não tem como individualizar nada, mas que a gente, na experiência clínica de mais de 11 anos de vida profissional, consegue entender que pode ajudar. Sim. Né? A primeira coisa é exercícios associados com a respiração. Certo. Primeiro, respiração profunda Respira. e abertura do tronco vai fazer com que essas tensões musculares anteriores que me puxam para frente, elas se abram mais um pouco, certo? E isso você pode utilizar uma rotina de manhã, de tarde, de noite, fazendo esses exercícios. Pode ser 10, 12 vezes, desde que não fique cansado e fadigado. Certo. Outra coisa que a gente sempre fala, principalmente para quem tem a cabeça e o corpo mais enrolado para frente, é o exercício colocando Pra trás. o queixo para trás. Lembrando, ó, é igual, vamos falar assim, um pato, Tartaruga, né? sei lá. Uma tartaruga. Não é verdade. levantar a cabeça Fazendo assim. É queixo no mesmo nível, só que vai para frente e para trás. Dessa forma, a gente vai estimulando o corpo. A grande maioria da população, mulheres de meia idade principalmente, às vezes tem aumento da mama, depois de parto, depois de ter amamentação, filhos ter também, filho, né? tem as ansiedades do dia a dia, tem uma tendência de enrolar o corpo. Então esses exercícios de abertura é bem importante, como também ela pode encostar toda na parede e fazer a abertura do braço até em cima, encostando, forçando bem as costas para abrir, para gerar esse reequilíbrio e diminuir a sobrecarga, principalmente da postura. Então, a hérnia de disco já é um caso avançado de problemas da coluna cervical. E a dor de cabeça pode estar associada, sim, mas também pode não ser. Porque a hérnia de disco, ela já é também um sinal de grande problema, é um alerta. E a gente tem que buscar o que foi que causou isso. Geralmente, a gente tem fatores de pancadas e traumas cervicais na cabeça que gerou um desequilíbrio e a longo prazo fez com que aquela hérnia aparecesse. Como também alteração postural de forma excessiva. A longo prazo gera sobrecargas, porque a gente tem um bloco de vértebras que conectam na cabeça, como a gente coloca aqui, bem nessa base, como também tem blocos de vértebras que já vêm para o tronco. As que ficam no meio ficam brincando de adaptar a falta de movimento de cima e de baixo. E aí é exatamente nessas vértebras do meio que a hérnia de disco aparece. Muito bem. Tá aí.